No capítulo de número 8, versos 4 até 8, está escrito assim: Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: Um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, é a tua palavra inspirada pelo teu Espírito Santo, que veio até nós, ó Deus, para entendermos um pouco daquilo que o Senhor se fez conhecer, sobre as coisas eternas, sobre, ó Pai, o teu comportamento para a humanidade, o que o Senhor pensa sobre os princípios. Nós te louvamos pela tua palavra, porque ela nos trouxe o conhecimento de quem tu és. Te louvamos, ó Pai, porque também por meio dela conhecemos o teu Filho amado Jesus Cristo, e qual foi a razão que ele veio a este mundo, e porque morreu, ressuscitou. Nós te louvamos, ó Pai, porque pela tua palavra também temos conhecimento do teu Espírito Santo, o Consolador enviado até nós. Ó Senhor, muito obrigado. Se não fosse a tua palavra, certamente, ó Deus, também manteríamos a nossa mente e nosso coração na escuridão. Pedimos ao Senhor que a cada dia a tua palavra seja encravada em nossos corações, criando raízes profundas, e que possamos dizer todos os dias: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, antes de nós lermos, eu quero desejar a todos um 2023 cheio da graça do Senhor, que a bênção dele nesse ano seja abundante como foi em 2022, e temos a certeza que esse Deus não foi expulso do trono, até mesmo porque ninguém tem o poder de destroná-lo. Louvá-lo porque ele está no controle de todas as coisas, e também está no controle das nossas vidas. Então você pode dar um graças a Deus. Mas também podemos nessa noite compreender que não é apenas cremos que será um ano de bênçãos, um ano em que o Senhor Deus há de nos surpreender mais uma vez, e entendemos que a nossa vida não está respaldada em homens, mas na sua palavra, no seu Espírito Santo, na pessoa de Jesus e nesse Pai eterno. Mas que seja também um ano de colheita, seja um ano em que a sua palavra seja semeada nos corações. E é isso que Jesus, meus irmãos, trouxe ao entendimento de todos os discípulos e também de todos aqueles que estavam ouvindo. A multidão se achegou a Jesus Cristo, e essa multidão ouviu sobre uma parábola, uma palavra sobre o semeador. E eu queria falar nessa noite sobre o semeador e a colheita. O semeador que nós lemos aqui é aquele que saiu. É evidente que eu creio que a semente que caiu em cada solo que nós lemos, a semente foi a mesma semente, podemos dizer assim, do mesmo saco, né? Todas elas saíram da mesma fonte. E esse semeador, meus irmãos, ele sai para semear, e é a parábola que nos ensina sobre uma ação que devemos tomar: sair. Aqui, quando ele sai, percebam, ele não fica inerte, ele não está parado, mas ele toma a postura de sair. Talvez podemos contextualizar esse texto à igreja do Senhor Jesus Cristo, que temos todos nós a semente, que é a palavra do Senhor, e o Senhor nos convoca também a sair das quatro paredes. Então a igreja, mediante a essa parábola,
podemos entender que nós não podemos ficar parados na igreja, que não podemos apenas ficar contemplando as estruturas da igreja, mas precisamos sair para semear. É evidente que no trajeto, no processo dessa caminhada, dessa linha que ele toma de ida, encontraremos vários tipos de solos. Nem todos eles a semente cairá em boa terra. E é isso também que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando, que mesmo que saiamos para proclamar o Evangelho, essa boa semente que é a palavra do Senhor, nunca encontrará um pasto totalmente aberto, mas também encontrará solos, terras improdutivas, lugares, meus irmãos, inesperados, mas precisamos sair e proclamar o Evangelho. Observem que ele lança a mão de uma vida pacata, ele lança a mão de semear apenas um só terreno. A ordem dele é sair, e ele saiu, e ele entendeu que está apto a semear. Vem também, meus irmãos, de um processo de aprendizado. Ele percebe que o campo da semeadura não é apenas um lugar geográfico, mas devem ser todos os lugares. Nós temos algumas congregações, para os irmãos terem ideia, que uma delas é um lugar, meus irmãos, que eu não sei se é espinhoso ou se é rochoso. E quando a gente chega na cidade, o símbolo que está na entrada é um bode. E uma das congregações, meus irmãos, que as pessoas são pessoas abençoadas, assim como também temos congregações que há uma facilidade que o Evangelho chegue e as pessoas se aproximem dela. Um missionário da nossa denominação Aliança, ele foi para a Croácia, e esse tempo de Croácia, apesar que a Croácia não nos faz boa memória, não é verdade? Ainda tem alguns brasileiros que estão lembrando da derrota em relação à Croácia. Croácia não, né? Ucrânia, né? Foi Croácia? Foi Croácia mesmo. Ele chegou o tempo ali, e diante do quadro que ele ouviu e viu, ele percebeu algumas coisas interessantes. Ele disse: Pastor André, o Senhor me mandou ali. Ele ficou um período neste lugar. Croácia não, meus irmãos, perdão, Ucrânia. Esquece Croácia. Esquece a perda da seleção brasileira. É Ucrânia. Chegando na Ucrânia, ele disse: Pastor, um missionário me relatou que está ali há anos. Quando uma pessoa recebe o Evangelho, a média dessa pessoa que ouviu a palavra, para se chegar na igreja, é de 7 a 8 anos. Ele ouve a palavra, e o período que essa pessoa, volta a dizer, que demora se a chegar na igreja ou confessar Jesus, é uma média de 7 a 8 anos. Então a gente percebe que a semeadura muitas vezes encontra lugares difíceis, mas ele sai para semear. Ele não especula qual terreno a semente irá cair, mas ele sai. É evidente que no caminho ele encontra algumas surpresas em relação à forma em que essa semente germina. Ele enfrenta alguns problemas na questão dos solos, das terras, mas mesmo assim ele sai para semear. Ele não procura saber aonde é o melhor campo, mas saiu para semear. Ele não, meus irmãos, fica parado, apenas olhando qual seria o melhor lugar estratégico. Ele sai para semear, porque ele entende que a semente que está com ele é a semente boa. Quantos de nós, muitas vezes, meus irmãos, ficamos planejando qual é o melhor lugar de semear a palavra de Deus? Procuramos a quem dizer, olhamos para a pessoa e logo a gente faz um julgamento
precipitado em relação a alguém ou a alguém, enfim, olhamos e dizemos assim: essa pessoa não merece ouvir o Evangelho, essa pessoa não deve ouvir a voz de Deus, essa pessoa, essa aqui sim, essa aqui terá abertura. E quantas vezes nós marginalizamos as pessoas e dizemos que essas pessoas não devem ouvir a palavra do Senhor. E infelizmente, há muitos ainda que acham que a igreja deve ser uma igreja elitizada, que só podem estar aqui somente aqueles que são remidos pelo Senhor Jesus. Sim, meus irmãos, o lugar são para essas pessoas, até mesmo porque a igreja só é igreja com aqueles que confessaram Jesus Cristo e entendem o processo todinho do caminho do Evangelho. Mas precisamos pregar a palavra do Senhor, para que outros também se tornem igreja de Jesus Cristo. E aqui podemos destacar que como esse semeador saiu para semear, e ele não se preocupa onde irá cair a semente, mas ele sai. Diante disso, meus irmãos, podemos entender que todas as criaturas que foram realmente formadas pelo Senhor e fazem parte desse contexto da parábola, nós vemos aqui uma criação de Deus nos mostrando, nos ensinando a respeito do crescimento. Nessa parábola, nós vemos a criatura racional, o homem, saindo para semear. Nós vemos a criatura vegetal, também, meus irmãos, nos ensinando sobre a semeadura. E vemos também uma criatura insensível, que são as pedras, que também estão ensinando sobre a semeadura. E nessa semeadura, toda a criação de Deus está nos ensinando algo tremendo e poderoso. Mesmo que as plantas não podem pregar, mesmo que as pedras não podem falar, apesar que ouvimos a palavra do Senhor: se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Mas não é nesse sentido que eu quero falar. Mas aqui elas estão nos ensinando. Assim também como existe criatura, que nós chamamos de criatura sensitiva, que são os animais, que é simbolizado aqui pelas aves, também estão nos ensinando. Mas o ensinamento aqui não está na criatura sensitiva, vegetal e nem insensível, está justamente em relação à boa semeadura. Nós vamos perceber também que nesse texto, por mais que o animal ao pegar a semente, por mais que o homem pisa na semente, por mais que os espinhos ao crescerem sufocam a semente, as pedras não contribuem para que a semente tenha raiz profunda, mas nós percebemos que o Senhor Deus, no processo da semeadura, no caminho da semeadura, quer nos mostrar que nós, como seres humanos, semeadores da palavra do Senhor, não devemos dizer a Deus aonde a semente deve cair. Percebemos que uma semente fica à beira do caminho, as aves vêm, tomam, pegam a semente e levam para longe. E muitas vezes, meus irmãos, aqui simboliza quantas vezes nós temos pregado a palavra do Senhor e as questões externas têm impedido que a palavra do Senhor cresça, germine em tal lugar. Quantos de nós temos sido os homens que pisam na semente, não dando importância à palavra do Senhor, não dando importância ao crescimento dessa simples semente, que ao crescer pode produzir uma árvore frondosa, frutífera,
Mas muitas vezes nós temos sido os homens que pisam na semente. E pasmem, às vezes, são muitos aqueles que consideram-se membros da igreja. Muitas vezes esses são os que pisam na semente dizendo: para que pregar, pastor? Para que ir para longe pregar o evangelho? Para que gastarmos tempo na evangelização? Para que sair, pastor? O mundo já está perdido mesmo. As pessoas não querem mais ouvir o evangelho. Alguns se põem como uma ave que está faminta, quer comer, mas não entende o propósito da semeadura. Alguns estão como o mar morto, estão como a palavra do Senhor diz em Provérbios, são filhas da sanguessuga, e o nome delas é Dá. Os irmãos lembram daquela música da Noninho? Me dá, me dá, me dá, me dá. Só cantam essa música, me dá. Mas não querem sair para semear. Ficam esperando outros semeadores saírem. Mas são eles, às vezes, os próprios animais, no bom sentido. É o próprio passarinho, que quer saciar a sua fome, mas não quer que a semente germine. Alguns estão como pedras no caminho, recebem a palavra do Senhor, mas estão duras demais, ou estão como os fariseus, não entram no céu e nem quer que outros entrem também nos céus. São aqueles que impedem o crescimento, são aqueles que falam mal da igreja, são aqueles, meus irmãos, que incitam a irreverência na casa do Senhor, mas estão no meio de nós. Quantos têm sido pedras de tropeço para a igreja? Certo dia, ouvindo de um pastor, ele contando a história da sua igreja, determinado momento, ele ouve de uma membro da igreja um relato triste, que essa membro encontra-se com um dos oficiais da igreja e ouviu falar sobre determinadas coisas a respeito da igreja, e esse oficial, em vez de defender a igreja, é o que mais incita contra a igreja. São aves, são pássaros, são pedras, e nós não podemos ser esse tipo de solo. Devemos ser o semeador, e não o solo pedroso, rochoso, impenetrável. Não permite que a semente gere ou crie raízes profundas na terra. Não há umidade, ele não tem o que oferecer, é ele quem seca, é ele quem impede a produção, o crescimento, a frutificação. Não é esse tipo de coisa que devemos fazer, e nem devemos ser. A igreja 13 de maio não pode ser uma pedra. Precisamos ser o semeador, saindo a semear a palavra do Senhor, e não importa onde, se é janela 10x40, se é sertão do Cariri, Curimataú, não importa onde, preguemos, falemos do evangelho, que é libertador, que nos mostra cada dia mais o reino celestial. Você é o semeador. Diga para o seu irmão: você é o semeador, meu irmão. Nós somos os semeadores, igreja. Não devemos esperar outros semearem, nós somos os semeadores. A semente de Cristo está em nossas mãos, e qual é a semente? A sua santa e poderosa palavra. Então preguem a palavra, semeiem a palavra do Senhor. A simbologia, no significado da parábola, o semeador encontra os obstáculos, sim. O caminho muitas vezes é o obstáculo, sim. As perturbações do caminho muitas vezes são os obstáculos, são.
Os espinhos se tornam obstáculos? Sim. Corações embaraçados com outros cuidados. Pessoas preocupadas com riquezas. Certo momento, o irmão chegou para mim e disse que está preocupado com o Brasil. Ele passou: o que eu vou fazer da minha empresa, porque estou muito preocupado. Disse a ele: meu querido, o dono do ouro e da prata, o nome dele é Deus. Ele criou todas as coisas do nada, fez da terra sem forma e vazia uma criação maravilhosa. É esse Deus que nós cremos. É aquele que providenciou pão no deserto para o seu povo. É esse Deus que nós cremos. É um Deus que dá ordem até mesmo a animal, a um grande peixe, pegando um camarada, meus irmãos, insubordinado, rebelde, mas ele vai lá, engole o bichinho de Jonas e fala: meu filho, você foi jogado no mar por causa da sua irresponsabilidade, mas fique tranquilo, eu tenho um peixezinho aqui, que é mais obediente que você, engole aquele cidadão. É esse Deus que nós cremos. Não Deus que está submetido a governo. Quem providencia o pão de cada dia, o nome dele é Deus poderoso, Senhor dos céus e da terra. O semeador não se preocupa com as pedras, mesmo que elas se tornam um tropeço também. Mesmo que a semente no coração de pedra, que são aqueles que não recebem com alegria a palavra do Senhor, que rechaçam a palavra do Senhor, corações duros, obstinados neste mundo, mas pregue a palavra de Deus aos de coração duro. Pregue a palavra de Deus a outros, meus irmãos, que estão cegos. Preguem a palavra do Senhor aos drogados. Preguem a palavra do Senhor aos prostitutos. Eu não sei qual tipo de terreno você irá encontrar na semeadura, mas pregue a palavra do Senhor em 2023. Pregue a palavra do Senhor. Alguém pode perguntar por que a palavra do Senhor não tem prosperado nos dias de hoje. Alguém pode dizer: mas pastor, como vamos pregar? Se temos percebido que a palavra de Deus, entre aspas, não tem sido tão eficaz e poderosa, porque temos visto poucos frutos, porque nós temos visto hoje muitas pessoas vindo à casa do Senhor. São perguntas que são nos feitas. Não esqueçamos, meus irmãos, que quando tivemos a reforma protestante, ela surgiu num dos piores momentos da igreja de Cristo, em que o problema maior não eram apenas as perseguições, mas as distorções bíblicas e teológicas, que é a coisa mais perigosa do mundo. Por isso que a heresia é perigosa. A reforma, o instrumento que Deus usa, Lutero e outros, nos piores momentos da igreja. Ou quando alguém poderia dizer: e agora, como será de fato a igreja genuína de Deus, de Cristo Jesus? Meus amados, é assim que Deus opera. Quando tudo parece estar perdido, Ele se instrumentaliza de pessoas para mudar completamente toda uma cultura, sociedade e épocas. E você é esse instrumento de Deus. Diga glória a Deus. Levante as suas mãos e diga: eu sou esse instrumento de Deus. Não importa o problema, eu sou instrumento de Deus. Então seja o instrumento de Deus em 2023. Nos momentos em que se há tanta facilidade aos conteúdos teológicos, doutrinários, são tantas palavras no YouTube, meu irmão, que a gente perde até. Hoje temos conhecimento de igreja que a gente nunca sabia que tinha. Não é verdade? Hoje tem tanta igreja que junta nome de todas elas.
Igreja Pentecostal Renovada, Avivada, dos Santos do Último Dia, da universalidade, mundialidade e internacionalidade. Não basta apenas ter um nome, tem que ter a síndrome de Dom Pedro. Dom Pedro tinha 14 sobrenomes. 14 sobrenomes, meus irmãos. O que fazer? É calar? Não. Aí que devemos sair para pregar. Aí que devemos sair para dizer as verdades genuinamente bíblicas. Falar às pessoas o que a Bíblia está nos dizendo, e não dizer à Bíblia o que ela precisa ser dita. É entendermos que no caminho dessa semeadura, a semente que está sendo plantada é eterna. Tudo passará, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Deus. Não estamos, meus irmãos, plantando qualquer semente. Estamos plantando semente eterna, semente que é vida, semente que nos mostra o Pai, semente que nos leva a entender os céus, sementes que nos firmam. Esta é a palavra, é a Escritura Santa do nosso Deus, inspirada pelo Espírito Santo aos homens a escreverem. Esta é a palavra que precisamos pregar. Os ouvintes, volto a dizer, muitos deles não fazem caso da palavra. Mas aqui na igreja, nós temos várias pessoas que negaram a palavra. E hoje estão aqui, sendo instrumento da própria palavra. Há muitas pessoas que negaram a fé. Infelizmente, o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta ao seu filho na fé, Timóteo, ele disse que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Ele mesmo disse a Timóteo, que nos últimos tempos, haveria homens presunçosos, amantes de si mesmo, pessoas, meus irmãos, amando mais os prazeres do mundo do que o próprio Deus. Mas isso é motivo de nós não pregarmos mais a palavra? Jesus Cristo, falando aos seus discípulos e a todos, em Mateus 25, 24, nós dizendo, ele diz que nos últimos dias haveria multiplicação da iniquidade, e por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos haveria de se esfriar. E isso é motivo de pararmos de pregar a palavra de Deus? Muitos talvez dizem, pastor, pessoas estão fazendo cara feia para mim na igreja, não compensa mais pregar a palavra, porque fulano de tal já foi um pregador. Pastor, não compensa mais pregar a palavra de Deus, porque tem pastores que estão adulterando. Pastor, não compensa mais pregar a palavra de Deus, porque nós temos visto muita injustiça. Então, meus irmãos, o que faremos? Não esqueça que a parábola do semeador, ele não procura qual terra semear, ele sai para semear. O nosso grande problema é porque fomos comissionados por Cristo Jesus para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas muitas vezes as decepções que nós temos ao pregar, ao evangelizar, ao anunciar a palavra de Deus, são as seguintes. Primeira delas, nós queremos um resultado midiático. Estamos olhando para grandes igrejas, megas igrejas, e estamos achando que o resultado do evangelho só se faz quando a igreja é enorme, e desprezamos muitas vezes uma igreja onde existem duas pessoas. Me lembro, há uns anos atrás, eu não sei se a irmã Edilson e irmão Lisimar vai recordar, fomos para o Gado Bravo, cidade do Gado Bravo. Quê? Gado Bravo. Thank you. Chegando ali, meus irmãos, a porta da congregação estava fechada.
Uma irmãzinha disse assim: não precisa ter culto não, porque só temos nós. Eu falei assim: a irmã se engana. Se tivesse apenas uma alma para pregar o evangelho, ali está uma grande obra de Deus. O problema é esse: nós queremos o resultado midiático. Eles acham que o resultado da pregação do evangelho é viver uma vida de prosperidade, eu falo materialmente. Ter carro bom, casa boa, muito dinheiro não é resultado de evangelho. O grande problema é que estamos olhando para isso. Outro problema que nós temos enfrentado somos nós mesmos. A cada ano que passa somos mais preguiçosos, espiritualmente falando. Buscamos pouco, oramos pouco, nos santificamos ainda menos. Jejum, se eu for perguntar para todos nós, quantos jejuaram 2022, eu acho que a gente passa vergonha. E ainda usamos, porque antigamente, quando as pessoas tinham os mesmos problemas de saúde que nós, jejuavam. Não era assim, amados? Jejuavam. Andavam a cavalo, irmão Marcos. E não andavam a cavalo questões de metros, era quilômetros. Nós temos uma congregação em Riacho dos Carneiros, que eu me lembro que quando nós fomos lá de noite, eu vi umas luzinhas acesas assim de noite. Aí eu perguntei para o obreiro que estava lá, que era Júnior, perguntei: ô meu filho, eu nunca vi tanto vagalume aqui. Eu disse: não, pastor, esses são os irmãos chegando de noite na lanterna, na terra seca. Mas nós não. Chegamos de carro na igreja, ar-condicionado. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Isso é ruim não, é? Assentados, acolchoados aí, né, meu irmão? Antigamente a gente sentava nesse banco, só o sangue de Jesus tem poder. A gente entrava bem na igreja, saía todo quadrado para dentro de casa. Olha aí, isso é bênção disso, é. Mas tem lugares, meus queridos, que o evangelho é pregado sem nenhum recurso, mas lá estão os semeadores pregando, não se importando qual será a terra que eles irão semear, mas saem para semear. Terceiro problema: nos é atribuído o pregar o evangelho e não o convencer do evangelho. O semeador, ele não sabe semear, e ele não quer convencer a terra onde a semente foi plantada, convencer: olha, você precisa crescer semente, terra você precisa produzir. Não, ele não cria briga. Ele não briga com a ave, não briga com os homens que passam com a carroça em cima de semente. Ele não briga, meus irmãos, com os espinhos, nem briga com a pedra. O nosso grande problema é que queremos, meus irmãos, tomar o lugar do Espírito Santo. E ao tomar o lugar do Espírito Santo, estamos cometendo um grave erro. Pregue apenas a palavra. E creia que o Espírito Santo, que também é Deus, tem o mesmo atributo de Deus, o Pai: onisciência, onipotência e onipresença. O Espírito Santo tem o mesmo atributo que Deus Pai, da presciência. O mesmo Espírito de Deus tem o mesmo atributo do Deus Santo, é também chamado Santo. Ele tem o mesmo atributo de eternidade. O Deus Espírito Santo é o mesmo que o Pai Celestial. Então ele tem poder de convencer. Paulo, escrevendo a sua carta, ele menciona a seguinte coisa para o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 11. Ele diz que o Espírito Santo perscruta o coração de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Quem é que pode, meus irmãos, perscrutar o coração de Deus? Quem é que tem a capacidade de conhecer Deus em sua plenitude?
Quem é que tem a capacidade de saber quais são os intentos não revelados aos homens? O Espírito Santo. É por isso que Paulo diz: ele perscruta o coração de Deus. E esse mesmo Espírito Santo que perscruta o coração de Deus é aquele que convence o homem, é aquele que muda o homem, é aquele que gera no coração mudança de caráter. Esse é o Espírito Santo de Deus que habita em todos aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Saia para semear e deixe o atributo da conversão, do convencimento, que é apenas atribuído ao Espírito Santo. Enfim, meus amados, esse semeador, ao sair a semear, o que nos dá a entender que a semente de fato é a palavra do Senhor, é a Santa Escritura, é a palavra revelada do Espírito aos homens, quem o inspira a escrever toda a Escritura, que de forma sábia dá o entendimento aos homens das coisas celestiais, e inspira os homens a escrevê-la na forma humana. E isso é amor de Deus, porque se o Espírito Santo houver inspirado os homens a escrever a palavra na linguagem divina, no bom sentido, quem de nós iria entender? Ninguém. Mas olha a sabedoria: inspira homens humanos para escreverem letras humanas, conteúdos, palavras, profundidades divinas. Essa é a mensagem da semeadura. Essa é a mensagem do eterno, essa é a mensagem do divino, nos mostrando através da semente, a palavra, o caminho. Mas precisamos entender, para partirmos para o final, que a semeadura também não deve ser feita de qualquer maneira. A semeadura exige um tempo também de preparação. Antes de semear no campo, o agricultor, meus irmãos, precisa preparar o terreno. Antes de lançar a preciosa semente, ele precisa trabalhar o terreno, o solo. Mas quando nós falamos sobre preparo, estamos falando das nossas próprias vidas. Para sair, para semear, precisamos nos santificar em Cristo. Precisamos, meus irmãos, nos aprofundarmos na palavra, conhecer a palavra do Senhor. Precisamos entender que o preparo no conhecimento da palavra é necessário para semear, porque muitos têm saído para semear de qualquer maneira, e infelizmente tem sido escândalo para o próprio Evangelho. Mencionei aqui no culto de doutrina, numa quinta-feira, que em 2009 para 2010, o IBGE fez uma pesquisa, e nessa época, mesmo esse ano, todos os dias, durante todos os dias do ano, cada dia se é aberto ou se abria 25 igrejas por dia. E a pergunta que eu faço: pastor, será que é melhor uma igreja na esquina do que um bar? Eu digo a você, talvez não. Porque nem todos aqueles que falam em nome de Jesus Cristo estão para pregar o nome de fato de Jesus Cristo. Por isso que precisamos preparar. Por isso que você precisa estar aqui na escola bíblica dominical em 2023. Porque o que podemos pregar se estamos vazios da palavra de Deus? Por isso que precisamos do culto de doutrina. Para que quando formos falar sobre Cristo, não saiam das nossas bocas torpes palavras. É por isso que precisamos estar na casa do Senhor, ouvir a Santa Escritura, e na edificação que ela nos traz, possamos proclamar a verdade absoluta, que é a Escritura Sagrada. Porque encontramos pessoas que estão cegas, como nós dissemos,
que vão ouvir a palavra, mas a semente precisa ser pura. Entenda bem, não era a semente que era ruim do semeador, era a terra que não estava própria para receber a semeadura, para sair para semear. Muitas vezes nos exige um grande esforço e sacrifício. Hoje de manhã foi cantado, foi hoje de manhã o 335 ou foi ontem, pastor, que eu falei com o senhor? Acho que foi ontem, né? Ontem à noite nós cantamos o 335. Aí eu cheguei no pé do ouvido do pastor Moisés, eu falei assim, para mim, o hino 335 salmos, eu falei até para Felipe, foi cantado hoje de manhã também. Eu cheguei para Felipe e falei, Felipe, para mim, o hino 335 dos salmos e hinos é o hino mais difícil de ser cantado. Aí você diz, aí ele perguntou, é a harmonia, pastor? Não. É a melodia, pastor? Não. Eu disse, ele é a letra. Olha o coro, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, tudo deixarei. E a gente canta na facilidade esse hino, né? Toda vez que eu canto, meu coração rasga. Toda vez, quando vai cantar esse hino, eu falo, para mim é o hino mais difícil de ser cantado. Tudo deixarei. Se o Senhor lhe pedir tudo hoje, você está disposto a dar? Se o Senhor lhe disser, me dê, eu quero hoje o teu carro para a obra, e eu quero 3.000 reais, se o Espírito Santo lhe disser, ou me disser, será que estamos preparados para isso? Se o Espírito Santo disser hoje, meu querido, negócio é o seguinte, sai da tua terra, da tua parentela, traduzindo para os dias de hoje, sai do seu cafofo, sai do teu apartamento, sai da tua casa. Para onde que eu vou, Senhor? Não sei não. Eu vou te enviar. Você vai pegar um ônibus da rodoviária, e no meio do caminho eu vou lhe mostrar para onde você vai. Será que nós teríamos essa coragem? O semeador saiu para semear, mas não foi revelado o lugar específico. Quando hoje a gente vai apresentar a filha de Darli, a gente apresenta os nossos filhos ao Senhor, né? Aí quando o Senhor fala, Mateus Cavalcante, segura aí, Cabral. Mateus Cavalcante, eu vou te enviar lá para aonde Judas, além de perder as botas, perdeu a meia e tudo. Mas deixa eu falar uma coisa. O mais difícil na obra missionária não é o lugar que é difícil, é quando nós negamos ouvir a voz de Deus. Observe bem que também há um processo de chegada até a boa semeadura. Então muitas vezes vai nos exigir sacrifício. E eu vou dizer aqui, nem sacrifício, uns esforçozinhos que nós fazemos. De vir à igreja domingo à noite, isso é esforço que a gente faz. Não pense você, pastor, o senhor não sabe como é que Satanás lutou para estar aqui, meu irmão. A gente fez um esforço hoje à noite para vir na igreja. A gente faz um esforço. Os que estão na janela 10x40 precisam tomar cuidado para não serem mortos no caminho para a igreja secreta. Certo dia, um jovem saindo da sua casa, num país comunista, proibido de se pregar o evangelho, um soldado aborda essa criança e fala, tu vai para onde? Aí Fabiana, a criança fala, eu vou ali, na casa dos meus irmãos, reunir com eles, para ouvir o testamento que o nosso irmão mais velho nos deixou. Ele sabiamente disse, estou indo na igreja, me reuni com os irmãos da igreja, para ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Será que nós que devemos orar pelos países perseguidos? Não, são eles que precisam orar por nós, porque nos esforçamos nessa noite de estar na igreja, meus irmãos. Pastor, aconteceu isso, mas a gente faz um esforço. Tem gente que anda quilômetros e quilômetros a pé, tem uma roupa só,
um calçado só. Estamos aqui, graças a Deus. Você já deu olhar para o seu irmão como é que ele está bonitão? Pensa no esforço que ele fez para ficar bonito hoje, tomar um banho. A gente se esforçou, é um esforço. Mas se hoje o Senhor nos servar, temos desafio este ano no México, abrir uma igreja em Guadalajara, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, e pasmem, poucas igrejas sérias, um lugar de miticismo. Jário chegou para mim e disse: pastor, 2025, eu tenho um desafio para 3 de maio. Eu falei assim: venha logo, meu filho, para abrirmos um trabalho na Malásia. Eu disse: vamos orar, num país difícil do evangelho, mas quem é semeador, não escolhe onde semear, a não ser aquele que é dono da semeadura. O semeador, ele não escolhe aonde vai plantar a semente, ele ouve a voz do Espírito, e o Espírito fala: vai, e você vai. Ouvir a voz de Deus é a melhor coisa, e não importa o lugar, porque o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. Para onde nós iremos, meus irmãos, se só Ele tem palavra de vida eterna? O semeador enfrenta seres humanos que pisam, seres irracionais como a ave que toma, enfrenta uma pedra, criação de Deus, que não tem vida, que muitas vezes conspiram contra a própria semente, não permitindo ela ter raiz profunda. Mas não esqueçamos, meus irmãos, que nós temos um Deus, é quem dá o crescimento. Não podemos esquecer que a semeadura determina também a colheita. Nós é quem colhemos aquilo que é semeado, sim, porque as vidas que são semeadas, melhor dizendo, a palavra que é semeada e as vidas que serão colhidas pelo Espírito Santo, elas são trazidas para o meio do corpo de Cristo. E quando nós semeamos com amor, a colheita é simpática e abundante. Quando nós semeamos também a bondade, vamos semear também misericórdias nessa semeadura. Quando o Espírito Santo nos impulsiona a pregar o Evangelho para as almas sedentas, a verdade é que quem se alegra também somos nós, porque são chegados no reino de Deus pessoas que anteriormente, quando nós éramos do mundo, ex-cachaceiros, ex-pessoas que estavam envolvidas em adultério, ex-drogados, porque essa igreja é constituída de pessoas assim, ex-cegas, pessoas, meus irmãos, sem nenhum temor a Deus, e hoje tem temor a Deus. No corpo de Cristo, na semeadura, na colheita dessa semeadura, são colhidas pessoas que quando éramos do mundo, são parecidas. Nessa semeadura, quem ganha é o reino de Deus. E quando chega no momento em que a semente cai em terra boa, a semente é tão boa que a produção que ela traz é de 60 por 1, 100 por 1. Conseguimos ver a abundância no poder da semeadura. E o que mais colhemos não são até mesmo a presença física dessas pessoas, mas o que a igreja está colhendo são pessoas para o reino que é sempre eterno. Estamos trazendo alegria ao coração também do nosso Pai, que quando uma alma confessa Cristo Jesus, há uma alegria exponencial nos céus, e essa alegria também deve estar dentro da igreja, em nossos corações,
É a alegria de ver alguém que estava no mundo, agora faz parte da igreja. É a alegria de ver pessoas que eram ateus e agora creem veementemente que o Espírito Santo de Deus as trouxe ao convívio da igreja, onde o cabeça é Cristo Jesus. Deve existir em nosso meio a alegria. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para a igreja 13 de maio, o ano passado, o nosso nome era trabalho e sobrenome, e esse ano, nós continuaremos com o nosso nome trabalho, sobrenome e hora extra. Mas o nome dessa igreja também este ano será a igreja da semeadura. E nós vamos semear. Nós vamos semear. E nós vamos semear. E a semente é boa para se plantar. Nós não vamos ficar escolhendo qual solo plantar, vamos plantar, vamos semear. E o que o Espírito Santo irá fazer são coisas tremendas. Porque também semeadura, sair para semear, é obra de avivamento. Quando a igreja se levanta para evangelizar, é avivamento na igreja. Quando a igreja se dispõe para pregar e testemunhar a Cristo Jesus, também isso é avivamento. Então permita que o Espírito Santo lhe avive na palavra. Semeie a tempo afora de tempo. Comece a orar: Senhor, eu tenho tantas pessoas no meu trabalho. Eu sei que lugar de trabalho muitas vezes é muito constrangedor, toda hora ter pregar, não. Você não precisa estar falando toda hora. Testemunhe com a sua vida. Mostra que o testemunho cristão que você tem é testemunho verdadeiro. Chame as pessoas. Não tenha medo de chamar o teu vizinho. Marque consulta com o teu vizinho. Quando você chegar no médico, faça como o David, filho de Rodolfo, que não perde a oportunidade e prega o evangelho. O menino não tem nem 10 anos, né? Quando você for para a consulta, peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me dá uma estratégia para falar aqui. Pega o gancho, meu irmão. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Porque o seu nome também este ano será o quê? Semeador. Diga assim: você vai falar o seu primeiro nome, o seu sobrenome será semeador. André Semeador. Vamos no 1, 2, 3. André. Fala o seu nome bem alto. Qual é o seu nome? Qual é o nome? Então semeie a palavra de Deus em 2023. Fale do amor de Cristo. Anuncie o evangelho, porque Jesus Cristo está voltando e a igreja precisa ter pressa para anunciar. Eu louvo o Senhor, meus irmãos, porque o corpo de oficial também está tudo doido igual eu, assim, semeando. Nós temos, meus irmãos, uma possibilidade de abrir trabalho em Maceió, Soledade. Eu não estou esquecendo da Turquia não, tá, Daniel e Fabiane? Malásia, Guadalajara. E eu não sei onde Deus vai nos levar, não, meus irmãos. Uma coisa é certa: o nosso nome, este nome, foi acrescido para semeador. Trabalho, hora extra, semeador. Proclama o evangelho, porque a mesma semeadura que você está pregando é a mesma que recebemos, o evangelho de Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos regue com a água. E a água que rega, meus irmãos, é Jesus Cristo, porque Ele é chamado de fonte da água da vida. E Ele disse a Samaritano: se você beber da água que eu tenho para lhe te dar, rios de águas vivas fluirão do teu interior. Precisamos pregar esse pão vivo que desceu dos céus, que hoje será simbolizado nos elementos, e é simbolizado nos elementos dessa ceia. Ele partiu o seu corpo, se doou por nós. E o que estamos fazendo? Sendo um mar morto, só recebendo?
é morto porque não tem fluentes para dar. O Senhor não nos chamou, meus irmãos, para ser filhos da sanguessuga, Dadá. O Senhor nos chamou para proclamar a sua santa e poderosa semente. Pai Celeste, eis aqui a tua igreja, Senhor, e nós te rogamos em nome de Jesus Cristo, faça-nos um semeador genuíno da tua palavra. Faça-nos, ó Deus, um semeador dessa semente que é poderosa, que vivifica, que traz vida, que nos mostra o Pai. E hoje nós temos conhecimento do que é ceia, Senhor, do que é igreja, por causa dessa semeadura, por causa dessa semente. Pai Santo, ainda, Senhor, nós cremos que essa igreja estará tão cheia das sementes, ó Deus, que florescerão no campo. Continuo crendo, Senhor, que as paredes dessa igreja, de forma literal ou não, serão insuficientes, se tornará pequena. Eu creio na expansão, Senhor, das congregações. Eu creio na expansão da tua igreja no estrangeiro, mesmo que sejam lugares difíceis, sejam espinhos ou pedras, que semeemos, ó Deus, a tua santa e poderosa palavra. Capacita-nos, ó Deus, da tua palavra e do teu Santo Espírito. Coloque, meu Pai Celeste, em nossos lábios a unção do teu poder, da tua palavra. Coloca, Senhor, sobre esses oficiais todos os dias autoridade no teu Espírito Santo, que ao abrirem as suas bocas, Senhor, sejam instrumentos de graça e poder. Que cada líder, Senhor, de departamento seja um poderoso em ti semeador. Pai Santo, cada membro dessa igreja usa, Senhor, como semeador que sai para semear a palavra de Deus. Senhor, que os congregados, que o teu Espírito Santo mova nos corações. Eu estou dizendo para você, congregado, Deus está te chamando também para um compromisso. E esse compromisso não é apenas no confessá-lo como Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo também te chama no compromisso do batismo, para que você seja um semeador também. Visitante, o Espírito Santo nessa noite lhe convida a você entender a importância, a graça de semear a palavra do Senhor. Senhor, essas pessoas que estão em casa, Senhor, e muitas delas usam a desculpa de várias formas, repreenda em nome de Jesus Cristo, Senhor, toda inércia. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, você que está em casa, o Espírito Santo também está te chamando para uma obra. Ele não te chamou para ficar dentro de quatro paredes, a não ser que você esteja impossibilitado. Mas o Espírito Santo lhe diz hoje: saia da tua casa e venha para o campo. O Espírito Santo, Senhor, é o teu Espírito Santo. Ó Deus, tira a igreja, Senhor, da inércia. Quantos o Senhor deu dons espirituais, ó Pai, e eles, ó Deus, cavaram a cova e deixaram ali cavados. Meu irmão, o Espírito Santo lhe convida a você exercer aquilo que Ele te deu. Não foi o homem quem te deu, o Espírito Santo foi quem te deu dons. E Ele não te deu dons para você parar com Ele, para você cercear. O Espírito Santo não te deu talentos, habilidades, para você colocá-lo numa cova. Um dia o Senhor voltará e nos exigirá isso. Então, igreja, se levante, porque o Espírito Santo vos chama para proclamar essa palavra que é poder para todos aqueles que creem. Não é tempo, meus irmãos, de ficarmos parados. O Senhor nos convida para, como um grande exército, nos levantarmos e como atalaias pregarmos o Evangelho a toda a criatura. Saia da sua inércia, meu irmão. Isso é pecado. Isso é pecado. E hoje é o dia propício para isso.
Tem muitos que estão tomando a ceia do Senhor em pecado, porque cessaram dons em si mesmos, pararam de trabalhar. Preguiça é pecado. Saiamos da preguiça, meus irmãos. Vamos para os campos. A tua empresa é o teu campo de trabalho espiritual. A faculdade é o teu campo de espiritual de trabalho. Porque aonde existe alma, ali é o campo de Deus para o trabalho. Nem que seja uma só, mas é o campo de Deus para o trabalho, é o campo de Deus para a semeadura. Então proclame o Evangelho de Cristo. Levante as suas mãos. Pai Celeste, na autoridade que é em teu nome, Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo eu te rogo nesse momento, dá ousadia a esta igreja, dá intrepidez a esta igreja, dê coragem a esta igreja, dê coragem, Senhor, a esta igreja, porque o Senhor não tem parte com covarde. Eu não quero ser covarde, a tua igreja não pode estar acovardada. Senhor, que possamos levantar nessa noite e proclamarmos o teu Evangelho. Nos tire, Senhor, da preguiça espiritual que tem nos atrapalhado com a comunhão com o Senhor, meu Pai. Tem nos atrapalhado a entendê-lo, porque nós o queremos. Igreja 13 de maio, em nome de Jesus Cristo, 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 seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Vamos trabalhar para Jesus esse ano, meus irmãos. Diga para o seu irmão, vamos trabalhar, meu irmão. E quando você fala com o seu irmão, quero convidar a nossa irmã Darli e a Deilson, trazendo a sua filhinha Ellen. Os oficiais já podem estar preparando-se para o momento da ceia. Pode descobrir ali o véu. Depois da apresentação, eu quero passar a palavra ao nosso pastor Moisés.